O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu suspender de novas audiências a juíza Kismara Brustolin. Foi aberto um procedimento para apurar a conduta da magistrada que participava de uma sessão na Vara da Justiça do Trabalho em Xanxerê, cidade que fica no interior de Santa Catarina. Provavelmente vocês viram essa notícia hoje nas televisões, nas emissoras de rádio, nos portais ou na internet, porque foi algo que de fato chamou a atenção pela forma como ela repreende aos gritos uma testemunha, pede para ser tratada como excelência, enfim, ela faz uma série de demandas, exigências. A gente separou o vídeo aqui para vocês, não é isso? Vamos mostrar então, não é, Thiago? E depois a gente volta para conversar. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jânio no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. Adriano. Opa, doutora. Deleta. Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação. Tá? Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira. E... Não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões do jeito que o senhor quiser. Sim, excelência, por gentileza. Certo. Bom, é muito ruim, né? Ela ofende, humilha as pessoas envolvidas na audiência e até aí nós estávamos com essa informação, né? A abertura do procedimento contra ela, o que é mais do que óbvio e necessário, né? O Leonardo Sakamoto publicou agora há pouquinho no portal UOL a seguinte informação: a OAB em Santa Catarina chamou o caso de lamentável, estão apurando o caso, o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria do TRT. Ele tentou conversar com a juíza, mas não conseguiu. Ela entrou hoje com pedido de afastamento para tratamento de saúde, mas já de algum tempo ela tem problemas de saúde. O Sakamoto falou com colegas de trabalho, pessoas próximas à magistrada, que afirmaram que ela é uma profissional dedicada, mas que faz tratamento já há um bom tempo para problemas de saúde mental. Ela tem diagnosticado transtorno bipolar e faz acompanhamento médico. Ela chegou a ficar afastada 2 anos, 24 meses, voltou. Num período de 5 anos, ela ficou 24 meses afastada do trabalho. Então, em 5 anos, 2 anos afastada, entre idas e vindas. Depois foi solicitada sua readaptação funcional. No retorno, ela permaneceu afastada de audiências com o público. Despacho e sentença por 1 ano. E aí foi submetida a um procedimento de avaliação pelo tribunal. E um laudo
de uma junta com 3 médicos, a considerou apta a reassumir todas as funções. Aí ela volta a fazer audiências. Mas demonstrou, de novo, quase que imediatamente, sinais de que não estava bem. Esse foi o estopim da coisa, mas ela já teria emitido sinais de que não estava completamente recuperada. Ela poderia ter optado por aposentadoria por invalidez, mas decidiu seguir trabalhando. 2 fontes do Sakamoto afirmaram que quando ela se sentia bem, ela mesma tomava a decisão de interromper o tratamento com medicação por causa de efeitos colaterais. E agora ela foi de novo retirada do contato com o público e tudo mais. Isso não justifica o que aconteceu, evidentemente, muito ruim as pessoas serem submetidas àquele constrangimento, mas é importante, e o Sakamoto até faz essa lembrança aqui no texto dele, antes da gente sair atirando, né? Enfim, tem um problema grave por trás disso. É claro que ninguém tem nada a ver com o problema do outro, mas também é preciso ter cautela ao sair também detonando a juíza, porque, enfim... Eu ia sair detonando, mas você falou tudo isso agora para ficar com pena dela. Não, né? eu confesso que depois do que eu... É claro que num primeiro momento, quando você vê o vídeo, provoca uma revolta tremenda, né? Então, assim, bom, quem ela tá achando que é? Por que ela tem que ser tratada como Vossa Excelência? Por que ela trata os outros com desprezo? Aí, depois, com a informação completa, tanto tempo de afastamento, transtorno bipolar, o medicamento é forte, provoca efeito colateral, ela interrompe, volta, não volta, se aposenta, não se aposenta. Então, é um problema um pouco mais complexo, né? Eu acho que um pouco de tolerância também talvez não faça mal para... Enfim, sei lá. Eu vou falar do aspecto da tecnologia, o quanto a tecnologia veio apoiar a sociedade. Porque se nós não tivéssemos essa audiência sendo gravada, transmitida, né, sendo uma teleaudiência, provavelmente ia ficar o dito pelo não dito, né? E até porque o advogado ali, o colega, foi bastante paciencioso. Né, eu tiro o chapéu para ele, porque ali há claramente um cerceamento de defesa, né? Ele foi muito educado. Exatamente, ele foi muito educado. Eu já teria protestado e interrompido a juíza no mesmo momento, porque ela merece sim um respeito como autoridade, mas ali todos merecem um respeito, né? Ela tem que ser a primeira, inclusive. Ela não é uma divindade, né? Exatamente. Trazer ali para o procedimento da audiência toda a ética, né, e todo o respeito que as partes merecem, né, em pé de igualdade. Então, a partir do momento que ela não deixa uma testemunha, salvo engano, ele era testemunha, falar, ela está cerceando o direito de defesa de uma das partes, porque ela não está dando chance de uma prova. Uma testemunha é uma prova. Então, há até elementos aí fáticos o suficiente para anular esta audiência e pedir aí uma nova, que seja instaurada uma nova audiência. Dito isso, que ela tenha problemas, agora que a coisa se propagou pelas redes, né? Agora que todo mundo viu, agora o CNJ vai tomar alguma medida, o Tribunal do Trabalho, a Suprema Corte do Trabalho, provavelmente, o Tribunal Regional do Trabalho da região, talvez. Mas, assim, eu fico me perguntando, e aqui vai uma crítica, né? Será que se a gente não tivesse essa teleaudiência, ela estaria sendo, de alguma medida, essas medidas estariam sendo tomadas, né? Quer dizer, você teria ali de novo um procedimento a favor da parte que teve o seu direito constitucional, porque o direito da ampla defesa é constitucional, assegurado, né? Porque sempre no passado a gente tinha aquela coisa da figura do juiz, um ser intocável, né? É quase que um ser supremo, uma divindade. E não que eles não mereçam respeito, como bem pontuou aqui o Colombo, mas eles precisam também dar o respeito. Então, agora, com as coisas sendo gravadas e publicadas e amplamente divulgadas, a gente consegue também que medidas sejam tomadas quando essas autoridades extrapolam o seu perfil, o seu papel, né, a sua função na sociedade, que ela está ali justamente para
de alguma forma, resolver um litígio, né? Uma litigância. E ela mesmo cria o problema, então ela não está exercendo a sua função, né? É importante lembrar que o que a gente está assistindo é um corte, né? Eu fiquei me perguntando quando eu vi essa imagem, porque existe um protocolo, né? Quando você está diante de um juiz, você não pode se referir ao juiz, ou você... Mas às vezes as pessoas fazem. Sim, né? mas às Então, vezes ele é uma testemunha. Senhor, senhora, essa ele coisa é de uma vossa testemunha. excelência, Às vezes vossa divindade. A pessoa fala por simplicidade da pessoa, né? Nem todo mundo. As pessoas, quem lida com o público sabe Sim. que você lida com todo tipo de gente. Quando você percebe distrato, ou seja, uma falta de respeito, que a pessoa está te chamando de você justamente para querer se impor ou para querer, de alguma forma, ser irônico, tudo bem, mas não me pareceu o caso. Ali pelo corte, parecia se tratar de uma testemunha muito simples, né? Ele até pergunta, desculpa, eu não entendi qual é o seu pedido? E tem gente, até gente muito instruída, vale dizer, eu sei porque eu tenho amigas que têm medo de audiência. Eu tenho amigas que têm medo, inclusive, de ir como testemunha, porque tem na figura da justiça uma coisa meio pavorosa, tem medo de sair preso, tem medo, né? Intimida, né? Intimida, exatamente. As pessoas ainda têm essa imagem da justiça, às vezes, intimidadora. Então, você não sabe nem se o sujeito estava numa situação como essa. E cabe à juíza, obviamente, criar um ambiente propício, inclusive, para coleta de provas, porque uma altiva de testemunha é uma coleta importante de provas, principalmente quando a gente fala de justiça de trabalho. A pessoa em quem ela está dando a bronca é uma testemunha ou é um advogado? Não, é uma testemunha. É uma testemunha. É uma Um testemunha. leigo, então alguém que não... Até não onde eu soubesse. entendi eu acho que a produção aqui me sinalizou que é de fato uma testemunha. Eu tive essa impressão também, como eu sou leigo, por isso que eu estou te consultando. Mas fala, Aldo. Não, só ia reforçar esse aspecto, porque eu já precisei estar diante de um juiz e o meu advogado que me acompanhava me instruiu, falou, você tem que falar desse jeito, não vai chamar de você e tal. Agora, de novo, eu não quero aqui ficar defendendo a juíza Kismara, mas eu não sei o que aconteceu antes. Se esse rapaz foi advertido algumas vezes antes desse corte, olha... Porque eu já vi juiz em algumas cenas na internet mesmo, olha, você tem que se referir a mim como excelência, você tem que se referir a mim de outro jeito, o tratamento é esse. Eu já vi um juiz instruindo, né, a testemunha como ele deve ser tratado, porque tem, né, um rito, né? Sim, uma formalidade. Uma formalidade. E eu não sei se antes desse corte ela chamou a atenção desse rapaz alguma vez ou algumas vezes, no sentido de, olha, você tem que falar comigo de tal forma. Porque do jeito que tá, ela já entra com dois pés no... Mas aí, se ele não o fez... Que assim, nada Me chama de excelência. Né? Eu acho que nem que não ele gritar, tivesse... você tem de me chamar de excelência, não sei. O que deseja a sua excelência. Na verdade... Eu acho que o que justifica, para mim, é o quadro de saúde mental, a instabilidade emocional dela, enfim. Pode ser. Porque, deixa eu te explicar, a testemunha é uma prova que uma das partes traz. A partir do momento que essa testemunha começa a atrapalhar mais do que ajudar, caberia a ela, se ela não conseguisse, de alguma forma ali, resolver o problema, advertir o advogado que ela o pode faria. dispensar? Não Ela quero mais pode pegar seu falar depoimento. com o advogado, olha, vou ter que dispensar a sua testemunha porque ele está agindo de forma... Ou oriente a sua testemunha a falar de tal jeito. Exatamente. Oriente a vi. sua testemunha que se ela se mantiver em desrespeito, eu vou ter que cancelar a oitiva dela, né? Eu vou ter que desconsiderar a oitiva dela. Não será considerada a oitiva. Aí o advogado, no interesse de ter aquela prova, conversa com a testemunha. Mas ele se dirige à testemunha que ele trouxe, porque é uma prova que ele está trazendo aos autos, né? Então, nesse sentido, ela poderia ter pedido subsídio ao advogado e não o fez. Ela começa ali a se exaltar e gritar com a testemunha. Então, ela se igualou, né? A partir do momento que você começa a gritar... Ela visivelmente perde o controle ali na hora que ela começa a gritar, gagueja, enfim... Não quero ficar defendendo a senhora, a juíza, mas como jornalista eu fiquei curioso para saber o que acontece antes desse momento em que ela já explode com a testemunha, né?